É, pessoal, é complicado, né? Ter que fazer um vídeo para explicar um vídeo. Mas é necessário, tá? Eu fiz um vídeo aí sobre o Mauro Cid, né? Demonstrando que a revista Veja fez uma matéria que ele usava supostamente um perfil da mulher dele. Ninguém sabe se é verdade ou não. E algumas pessoas não entenderam o vídeo. Teve um rapaz até que me xingou de direitista por ter feito o vídeo. É que tem pessoas, pessoal, que elas só veem aquilo que elas querem ouvir. Não todos, mas em todo grupo sempre tem pessoas assim. Quem não lembra, por exemplo, da época dos bolsonaristas parando as ruas, que falaram que o Xandão tinha sido preso e eles começaram a comemorar a prisão do Alexandre de Moraes. Isso nunca aconteceu. Mas a pessoa quer tanto que isso aconteça que a pessoa só quer ouvir aquilo que ela acredita. E é o mesmo que aconteceu com o meu vídeo. No meu vídeo algumas pessoas vieram comentar, inclusive esse rapaz que me chamou de direitista, porque ele não entendeu o vídeo. Ele falou que tem provas contra o Bolsonaro e que meu vídeo era falso, que eu era um direitista que estaria defendendo o Bolsonaro. Bom, engraçado, pessoal, que no próprio vídeo do Cid, tá aí, tá público, eu falei das provas contra o Bolsonaro. Eu fui bem claro no vídeo ao dizer que a delação do Cid é só uma cereja no bolo, que tem provas o bastante para condenar o Bolsonaro. Eu até citei algumas, de muitas, como a minuta do golpe, que foi impressa no Palácio do Planalto, aquele encontro que o Bolsonaro teve com os 3 chefes das Forças Armadas, aquele vídeo que foi pego no celular do Ramage, que eles estão discutindo se vai ser que nem 64 ou não. Eu falei isso no vídeo. Mas parece que um vídeo pequeno algumas pessoas não viram falando isso, ou não entenderam o vídeo, porque eu falei exatamente isso, ó, tem provas contra o Bolsonaro, e bastante. Mesmo se não tivesse a delação do Cid, o Bolsonaro poderia ser condenado pelas provas. Agora, a delação do Cid, que ajudou a colaborar até para obter essas provas, elas podem sim atrapalhar o processo judicialmente. Foi isso que eu falei. Porque se o Cid fez uma delação falsa ou sob coerção, a defesa do Bolsonaro vai usar todos os estratagemas legais que eles puderem para tentar derrubar a delação do Cid e ganhar mais tempo. Ou seja, esse processo pode se arrastar por meses. Quem acha que isso não é possível? É possível sim. Por exemplo, essa semana, eu não lembro em que cidade do Brasil foi, um piloto de avião que tinha sido preso com mais de 400 quilos de droga no avião dele, ele foi solto pela justiça. Porque o advogado de defesa viu uma brechinha da forma como foi feita a prisão, uma pequena brecha na lei. Ah, mas a polícia tinha mandato para invadir o avião, como é que foi, como é que não foi? Aí a justiça foi obrigada a soltar ele. Infelizmente a nossa justiça é assim. Se tiver uma pequena brechinha que pode salvar a pessoa, os advogados vão lá, até porque são advogados muito bem pagos, e eles conseguem. Então nesse caso, pessoal, não é que a delação do Cid vai salvar o Bolsonaro dele ser preso, não. Mas ela pode criar um adiantamento, pode ser adiado. Porque segundo alguns juristas, a delação dele, se for derrubada, ela pode fazer a defesa pedir que o caso do Bolsonaro seja julgado no plenário, que aí são os 11 ministros. E se isso acontecer, pessoal, até porque tem essa possibilidade, que se o Xandão negar que vá ao plenário, por exemplo, sendo comprovado que uma delação foi falsa, isso vai ser um prato cheio para os bolsonaristas. Eles vão falar aos 4 ventos que o Bolsonaro foi condenado inocente, mesmo com as outras provas que tem sobre o crime dele. Mas eles vão espalhar isso aqui, ó. A delação do Cid foi derrubada pela justiça e o Xandão condenou ele inocente. É isso que eles vão dizer. Vão espalhar aos 4 ventos e vai convencer muita gente, principalmente aquelas pessoas mais humildes. Agora, se for a plenário, que nem eu falei no outro vídeo, tem 2 ministros ali que vão atrapalhar tudo, os indicados do mito, Cássio Nunes e o André Mendonça. Além do que, tem a possibilidade do Fux divergir, que o Fux tem sinalizado os bolsonaristas. O Gilmar Mendes também pode divergir, até porque o Bolsonaro ajudou a eleger o irmão dele prefeito numa cidade de Mato Grosso, então tem algum conchavo aí por trás. E o Dias Toffoli não é muito de confiança, né, pessoal? Vocês lembram o Dias Toffoli lá abraçando o mito, e foi ele que ajudou o filho do mito a se salvar no processo lá do STF. Então, só aí já são 5 ministros que podem divergir, que podem fazer o julgamento dele, mesmo se ele for condenado culpado, ser adiado, por meses até. Foi isso que eu falei no vídeo, que algumas pessoas não entenderam, tá? Teve um rapaz que falou, não, a delação não cai, a delação continua como prova, no máximo o Cid perde os benefícios. Não, pessoal, delações podem cair sim. Olha, por exemplo, o Antônio Palocci. O Antônio Palocci fez uma delação totalmente falsa contra o Lula, falsa. A Polícia Federal analisou, falou que era completamente impossível aquelas informações e o STF derrubou a delação dele. Então delações podem cair, se for comprovado falsa ou sob coerção. Que nem no caso, se a delação do Cid for falsa, não sabemos ainda, vamos supor que ele mentiu só para salvar a própria pele, que nem o Palocci fez, a delação dele pode cair sim. E ele perde todos os benefícios, claro, mas a delação pode sim cair. Então tem esse pequeno risco. Agora, aquilo que a revista Veja falou é verdade? Não sabemos, pessoal. Teve até um rapaz que comentou aí da hipótese daquilo ser uma armação. Sim, tem essa hipótese. Eu até não mencionei no vídeo, né, que
Às vezes o vídeo assim de cabeça acaba esquecendo um detalhe ou outro, mas também tem uma hipótese de ser uma armação. Vai saber que foi alguém do bolsonarismo que pegou e criou um perfil falso no Instagram, usando o nome da mulher do Cid, até porque o nome dela é conhecido, está nos autos do processo, e foi lá e criou esses diálogos, né, que vazou para a Veja. Até porque, que eu saiba, pessoal, eu não uso Instagram, tá? Para quem não sabe. Mas as conversas de um aplicativo são privadas, né? Elas não são públicas. É difícil alguém ter acesso. Eu posso estar conversando com meu amigo ali no Instagram, no chat privado, e ninguém sabe do que a gente está falando. Então dá a impressão que alguém vazou propositalmente para a revista Veja essas informações. Então pode sim ser uma armação de bolsonarista, fingindo que o Cid estava conversando as mesmas coisas que ele tinha falado naquela conversa de WhatsApp que tinha vazado, só que com um pouco mais de intensidade, digamos assim, e alguém pode ter forjado isso para tentar derrubar a delação dele e atrapalhar todo o processo. É uma hipótese, pode ser até uma ideia do advogado do Bolsonaro, pode ser do Van Garten, pode ser, sei lá, de qualquer outro bolsonarista aí, pode ter falado, ó, tive um plano infalível, tive uma grande ideia para a gente salvar o Bolsonaro. Vamos fingir que o Cid está usando o Instagram da mulher dele, a gente faz um perfil falso, e fingir que o Cid está falando que é tudo mentira a delação dele. Isso pode acontecer. Então, pessoal, esses mecanismos, que seja armação ou não, eles podem sim atrapalhar o processo. E por isso que eu fiquei revoltado quando eu li a matéria da Veja, até falei no vídeo, né, que eu fiquei com raiva, porque agora já está quase na reta final do julgamento do Bolsonaro. Ele já foi ouvido, assim como os outros réus. Agora o STF só vai julgá-lo culpado ou inocente, aí a defesa tem poucos recursos que pode usar por enquanto, e aí no final ele vai ter que cumprir a pena. Aí o STF vai analisar os argumentos da defesa, e aí sim o STF pode determinar que ele cumpra a pena. Ele ainda pode pedir mais diligência, o PGR também pode pedir mais investigação, mas já está na reta final. Agora, se há esse empecilho aí do Mauro Cid, que atrapalha a delação dele e o processo, aí os advogados vão entrar com tantos recursos, pessoal, que vai ser difícil o Bolsonaro ser preso logo. Pode se arrastar um bom tempo. Sendo que a previsão primeiro era para julho, depois falaram que até outubro ele seria preso. E agora, se houver essa atrapalhação do Mauro Cid, aí, pessoal, vai demorar mais um bom tempo. Tanto que a polícia já está investigando essas conversas aí que a Veja teve acesso. Só lembrando que a Veja é uma revista meio canalha. Ela sempre pende para a extrema-direita. Quando o Lula estava sendo julgado, a Veja fazia aquelas capas com o Lula vestindo roupa de prisioneiro, atrás das grades. Ele sabia de tudo, agora é a vez dele, não sei o quê. Quando é o Bolsonaro, eles até suavizam, sabe? Chegaram a colocar a foto do Eduardo Bolsonaro na capa da Veja, dizendo assim, são excessivos abusos. Então a Veja, ela sempre pende para o lado da direita, tá? Então não sabemos também se essas informações aí da Veja são verdade ou não. Nós estamos trabalhando com a hipótese de ser verdade, mas pode ser uma armação. E a Veja também adora esse tipo de coisa, porque a Veja parece que quer salvar a pele do Bolsonaro também, sabe? Porque a Veja tem um viés de direita, né? Anti-Lula, anti-esquerda. Então nós não sabemos. Então, só para deixar claro aqui, quem não viu o outro vídeo que eu fiz do Cid, veja, eu falei sim das provas, que não tem nada a ver com a delação do Cid, falei claramente no vídeo. Não tenho culpa se algumas pessoas não entenderam, mas eu falei que a delação do Cid é só uma cereja do bolo, tá? Para o Bolsonaro ser preso. Mas agora, o fato se a delação dele for comprovada falsa ou sob coerção, isso vai sim atrapalhar o processo, pessoal, porque advogado é a raça do cão. Eles vão usar tudo que é recurso que eles tiverem na lei para tentar adiar o julgamento do Bolsonaro. Vão falar, não, porque fizeram uma delação falsa que foi incluída no processo, porque não sei o quê, porque isso, queremos que o caso vá a plenário, queremos a anulação do julgamento, anulação das provas, etc, etc, etc. É claro que o relator do caso ainda é o Xandão, né? O Xandão não vai pegar leve com esses advogados. Mas que alguns recursos eles têm direito, eles têm, tá? Então fica aí para esclarecimento de todos. Eu não falei que o Bolsonaro ia ser solto ou que não ia ter provas. O máximo que eu falei é que isso pode demorar tanto que arrisca o Bolsonaro chegar o tempo de vida dele expirar e não terminar o julgamento. Foi isso que eu falei. Porque julgamentos do Supremo, pessoal, eles são muito demorados. Quem não lembra do Collor aí, que demorou anos para ele ser julgado? Demorou tanto que quando ele foi finalmente condenado à prisão, pegou uma domiciliar. No final não pagou nada pelos crimes que ele fez. Então esse é o meu medo, que essa delação do Cid cria esses empecilhos que a defesa vai usar. Lembrando que não é só a defesa do Bolsonaro, são mais 7 réus, né, fora o Cid. Essas defesas vão usar isso como puderem, vão pegar qualquer brechinha na lei ou na Constituição. E todo mundo sabe que o Xandão é justo, ele vai ter que cumprir a Constituição para tentar adiar ao máximo que for o julgamento do Bolsonaro. É isso que pode acontecer, pessoal, tá? Não que a delação seja o mais importante, tem as provas e eu falei no vídeo. Então esse pessoal que falou até que eu era direitista, esse senhor, eu acho que ele deveria assistir o vídeo com calma, sabe? Tentar entender o que eu estou falando, porque eu não estou falando nada difícil nem defendendo o Bolsonaro. Eu estou jogando a real. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Eu mesmo não gosto.
Preferia que o Bolsonaro já tivesse preso, preventivamente inclusive. Mas é um fato novo que surgiu, pessoal, que realmente pode criar embaraços jurídicos, que vai dificultar um pouquinho mais. Infelizmente, a gente tem que ouvir também aquilo que a gente não gosta. É muito fácil eu chegar aqui e fazer um vídeo: o Bolsonaro vai ser preso amanhã, o Xandão já tem o documento, só falta assinar. É legal, todo mundo ia gostar de ouvir, mas é a verdade? Não, ia chegar amanhã, o Bolsonaro ia continuar solto. É que nem a prisão do Xandão lá dos bolsonaristas. Eles comemorando, gritando, mas não aconteceu nada. Então eu sei que tem coisas que às vezes é difícil a gente ouvir certas coisas. Pra mim foi um choque essa delação do Cid, eu também fiquei chateado. Mas só que a gente tem que trabalhar com a verdade. A verdade é que isso pode sim causar embaraços a um julgamento que já estava quase em reta final, tá? Gostemos ou não. Agora vamos ver o que vai acontecer aí, se a Polícia Federal vai investigar, se realmente as mensagens são verdadeiras. Até porque não é só uma matéria de revista também que vai derrubar uma delação. Eles têm que investigar se aquilo é verdadeiro ou não. Até porque, como eu falei, o perfil caiu do ar da suposta mulher do Cid. Saiu da plataforma. Então não sabemos quem é que tirou aquele perfil da plataforma. Será que foi a própria mulher do Cid? Será que foi o Mauro Cid que estava usando? Será que era alguém que criou um perfil fake que tirou, que ficou com medo da Polícia Federal? A Polícia Federal tem como descobrir, pessoal. Então vamos aguardar primeiro. Só que isso já é mais um obstáculo. Ó. Só isso já leva mais um tempo. Até a Polícia Federal pegar o IP do computador, descobrir quem é que estava fazendo, o nome. Tem que avisar o YouTube para trazer os dados daquela conta e tal. Inclusive, se não me falha a memória, foi isso que saiu ontem. Eu acho que se eu não estou enganado, eu vi ontem de noite. Que o Xandão pediu para a Meta, deu um prazo de 10 dias para eles darem informações de quem que era aquele perfil. Então você vê, 10 dias é o prazo. Só aí já você vai alongando um pouquinho mais o julgamento do Bolsonaro. Então é uma pena, pessoal. Vamos ver que bicho que vai dar. E que nem eu falei no vídeo anterior, só para finalizar, se for verdade, não estou falando que é verdade, tá? Senão vem gente aí me xingar, mas se for verdade a delação, essa palhaçada aí do Cid, o mais prejudicado vai ser ele. Porque se a delação dele foi falsa ou sob coação, e ele não é a primeira vez que ele faz isso, né? Já seria a segunda vez, ele já seria reincidente na mentira. O Xandão vai mandar prender ele vai ficar cumprindo a pena atrás das grades até resolver tudo, esclarecer tudo, e o Bolsonaro vai continuar livre, leve e solto, ou seja, o Cid vai ferrar ele mesmo. A família dele vai estar lá nos Estados Unidos, nem a possibilidade de visita ele vai ter, porque eles estão lá para vir aqui no Brasil visitar ele, vai ser difícil, e se eles vierem eles vão ser presos. Então, se for verdade, ele ferrou a si mesmo. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like, ativa o sininho, considere entrar na lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, compartilhe nos grupos sociais que vocês têm e comente também, que seu comentário é muito importante. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.